Ok, então hoje nós vamos mudar um pouco de assunto. Nós vamos deixar as reduções entre problemas e os problemas NP completos. Nós trabalhamos bastante essas reduções, né? E agora nós vamos começar a estudar um pouquinho de algoritmos randomizados, que é o tema da aula 18. Ok? Então, eu vou colocar aqui a aula 18 na tela, só um momento. Muito bem, pessoal. Então, vamos estudar algoritmos randomizados ou aleatorizados, né? São algoritmos baseados em probabilidade, em escolhas que nós podemos fazer, escolhas aleatórias. E por que nós vamos estudar esses algoritmos? Porque quando o problema é difícil de resolver, nós sabemos que, em princípio, não temos aí à disposição um algoritmo de tempo polinomial, um algoritmo eficiente para resolver o problema. Então, uma estratégia é tentar resolver esse problema usando um algoritmo randomizado. Um algoritmo randomizado, pelo próprio fato de ter aleatoriedade, né? Então, ele está sujeito aí a uma certa variabilidade, que a gente pode até prever fazendo alguns cálculos, né? Mas sempre vai ter um fator aleatório. Então, nós podemos ter um algoritmo que tem um tempo rápido de execução, mas nem sempre vai acertar a resposta. A gente vai conseguir calcular que ele vai acertar, por exemplo, a resposta com uma alta probabilidade, usando uma estratégia de repetição das execuções. A gente vai ver isso. Mas a gente pode ter um algoritmo que nem sempre vai acertar a resposta, ele vai dar a resposta correta com uma certa probabilidade, tá? Ou a gente pode ter um algoritmo que sim, que ele dá sempre a resposta correta, porém o tempo de execução desse algoritmo é que é aleatório, tá? Então, nós temos essas duas estratégias. E nós vamos estudar essas duas estratégias nas aulas 18, 19, ok? Então, vamos começar definindo o que é um experimento aleatório ou randômico. Ele vai ser aleatório ou randômico quando o resultado advém de uma quantidade tão grande de variáveis que se torna impossível prever o resultado do experimento. Vamos supor aí que você tem um sorteio, né? E o número de valores que podem ser sorteados é tão alto que você não tem certeza de qual vai ser a resposta. Então, a gente tem aí um exemplo que é um sorteio, o exemplo mais simples que a gente pode dar. Tá? O lançamento de um dado também é um tipo de sorteio, né? Você vai sortear um valor entre 1 e 6, jogando o dado, um dado padrão. Claro que tem outros tipos de dados, né, que podem ter mais faces, mas um dado padrão ele vai ter 6 faces, então
Então, o lançamento do dado é um experimento aleatório e você não consegue prever o resultado, você não sabe como é que o dado vai cair. Depende de uma quantidade enorme de fatores, né? Da posição em que você jogou o dado, da posição em que ele estava no momento em que você jogou, do vento, né? Da rotação do dado, da força, da superfície em que ele bateu, com que ângulo, para onde que ele foi. Então, a gente não tem como prever qual é a face que vai estar voltada para cima no momento em que o dado para. Se a gente fosse Deus, né, talvez a gente conseguisse prever, mas como não somos, não sabemos em que face o dado vai cair. Então, esse é um experimento aleatório típico. Então, o algoritmo é dito randomizado quando, ou aleatorizado, né? Quando em pelo menos um momento, alguma das suas decisões é tomada através de um experimento aleatório. Tá? Então, ele não é um algoritmo completamente determinístico. Ele tem ali um componente, uma decisão ali no meio, pelo menos uma, onde ele faz um experimento aleatório e daí, conforme o resultado desse experimento, ele vai para um lado ou vai para o outro, né? Bom, isso eu acabei de falar, né? O algoritmo clássico, que não tem essa componente aleatória, ele é o determinístico. Então, você pode imaginar dessa forma, né? Você pode imaginar um algoritmo randomizado como um dado com um número qualquer de faces. Em algum momento, ele joga esse dado para decidir qual ação vai ser executada de acordo com a face que saiu. Tá? A gente pode simular isso numa máquina, um computador aí usual que está à nossa disposição? Sim. Nós sabemos que as máquinas vêm com esses geradores de números aleatórios e as próprias linguagens de programação, né, têm funções onde você, em algum momento do programa, chama aquela função e vem um número aleatório qualquer, entre 0 e 1, por exemplo. Tá? Você pode usar isso dentro do seu algoritmo, tá? Para tomar essa decisão. Então, você pode usar essas funções para simular a aleatoriedade dentro do seu algoritmo. Tá? Esses geradores, na verdade, eu não vou entrar em muitos detalhes de como eles funcionam, né? Mas eles são algoritmos determinísticos que sorteiam um número em um conjunto finito, com uma probabilidade bem próxima da uniforme. O que é uma probabilidade uniforme? Todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Então, esse gerador de números aleatórios, na verdade, ele simula um experimento aleatório assim, conceitual, né? Através de um algoritmo determinístico que varre aí um conjunto finito de possibilidades e te dá uma delas. Então, é como se nós estivéssemos simulando na máquina um experimento aleatório conceitual. Tá? Mas ele consegue fazer uma simulação bastante próxima desse conceito. Né? E o resultado, para quem utiliza, como se o experimento fosse realmente aleatório. Né? É claro que a gente tem que usar umas técnicas aí para refinar e ir melhorando, né, esses geradores de números aleatórios. Gerar números aleatórios num algoritmo, numa linguagem de programação, é uma arte. Você tem que saber bem
utilizar essas funções para evitar vícios, né? De os mesmos números começarem a aparecer. Então, tem aí umas estratégias para você melhorar essa aleatoriedade simulada, né? E o que a gente, digamos assim, qual o custo, o que a gente paga por usar um algoritmo aleatório, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso agora. Esses algoritmos randomizados, quando eu falo algoritmo aleatório, na verdade, não é aleatório, é aleatorizado ou randomizado, tá? Desculpem. Os algoritmos randomizados, eles vão ter aí aplicações em diversos campos da computação, na criptografia, que trata de questões de segurança de dados, né? Na computação distribuída, quando você quer aleatorizar, né, a transmissão dos dados pelos nós, né, o envio de mensagens, na própria teoria dos grafos, que é um ramo da matemática discreta, né, que estuda essas estruturas combinatórias, que são relações entre nós. Essas relações se fazem por meio de arestas, né? Então, em diversos campos aí a gente pode usar esses algoritmos randomizados. E, em geral, eles são mais simples de projetar, mais eficientes em termos de tempo computacional que os algoritmos determinísticos que resolvem o mesmo problema. Então, eles são muito úteis, né? Mas, como o título do slide diz, a gente vai pagar um preço que é a incerteza. Tá? Você quer uma coisa assim mais fácil de implementar, que dá uma resposta num tempo menor? Ok, você pode fazer isso, mas o preço que você vai pagar para ter essa rapidez, essa praticidade, é a incerteza no resultado. Tá bom? Então, você sempre vai fazer essa pergunta. Será que a resposta está certa? Será que o algoritmo acertou? Né? Então, ao longo dessas aulas aí, a gente vai ver que é possível conhecermos quão provável é a exibição de uma resposta incorreta. Então, a gente vai poder, de certa forma, calcular esse erro de forma aproximada, majorando esse erro. Olha, esse algoritmo ele vai errar a resposta com uma probabilidade aí que é no máximo tanto. A gente vai ter possibilidade de, para alguns casos, fazer essas contas e conseguir estimar esses erros. Tá? E, professor, Pois não. e o resultado também nunca vai dar o mesmo. Tipo, hoje, agora deu um valor. Aí quando rodar de novo, fizer de novo, vai dar outro valor. Isso Então, acontece? isso acontece no algoritmo, num dos tipos de algoritmos que nós vamos ver. Como eu disse, tem um algoritmo que ele pode errar a resposta, né? E tem um outro tipo de algoritmo que ele sempre dá a resposta correta. Tá? Qual é a diferença entre os dois? Os dois são randomizados. O primeiro ele pode errar a resposta algumas vezes, mas o tempo dele você consegue calcular, o tempo de execução. No segundo caso, ele sempre acerta, mas o tempo em que ele dá a resposta pode demorar. É uma variável aleatória. Então, um tem a aleatoriedade na resposta, como você falou, e o outro tem a aleatoriedade no tempo de execução. Nós já vamos chegar lá, tá? Tá bom. Tá bom. E outra pergunta é, bom, relacionada com o que eu acabei de falar, será que esse algoritmo ele para num tempo hábil? Tempo hábil aqui é um tempo razoável, né? Então, a gente vai ver que nem a pior entrada para aquele problema é ruim o suficiente para forçar o algoritmo a executar um número excessivo de passos.
que quer dizer isso? Mesmo que o algoritmo tenha um tempo de execução aleatório, né, a gente vai ver que dá para calcular também que, na média, ele não vai demorar tanto assim para dar a resposta correta. A gente vai fazer umas continhas e a gente vai ver que, na média, a gente consegue aí saber mais ou menos quanto que ele vai demorar com uma certa probabilidade, ok? Vai dar para a gente fazer esse tipo de cálculo. E agora vamos dar nome aos bois, então, né? Um é o Monte Carlo e o outro é Las Vegas, que são nomes sugestivos, né? São as cidades que têm aqueles cassinos. O cassino, por excelência, é o lugar dos jogos. Então, é o lugar da aleatoriedade, né? Você nunca sabe, nesses jogos, se você vai ganhar, se você vai perder. Então, os algoritmos foram batizados com nomes de cidades que têm cassinos, né? Monte Carlo e Las Vegas. Então, são dois grandes grupos de algoritmos randomizados. O Monte Carlo é um algoritmo randomizado, como a Naira falou, que tem essa incerteza na corretude da resposta. Às vezes ele dá uma resposta, se você rodar de novo, ele pode dizer outra resposta. Tá? E o Las Vegas não tem incerteza na resposta, mas tem a incerteza no tempo de execução. Ok? Então, qual dos dois usar? Vai depender, né, do problema que você tem em mãos. Né? Então, por exemplo, se o tempo de que você dispõe é limitado, deterministicamente em função do tamanho da entrada, então você tem que usar um Monte Carlo. Tá? Você usa o Monte Carlo. Agora, se você quer certeza na resposta e o tempo já não importa tanto, então aí você vai optar por um Las Vegas. Ok? Então, se você quer um tempo limitado, em função aí do tamanho da entrada, então você usa o Monte Carlo, você está disposto a ter uma certa incerteza aí na resposta. Pelo contrário, se você não quer ter incerteza na resposta, então você usa o Las Vegas. Hoje nós vamos tratar mais do Monte Carlo. Na aula que vem a gente vai ver mais o Las Vegas, ok? Então vamos falar do Monte Carlo. Como nós vimos, nem sempre os algoritmos de Monte Carlo dão a resposta certa. E a gente pode associar esses algoritmos de Monte Carlo a problemas de decisão. Resposta sim ou não. Tá? E o erro do algoritmo de Monte Carlo, ele pode ser um erro unilateral ou um erro bilateral. O que vem a ser isso? Né? Então, vamos lá. Um erro unilateral, ele pode ser baseado no sim ou baseado no não. Já coloquei aqui as duas possibilidades. Então, o algoritmo de Monte Carlo baseado no sim, ele nunca erra se ele der resposta sim. Certo? Agora, se ele dá a resposta não, aí você não sabe. Ele pode ter errado. Então, é interessante um algoritmo desse tipo. Se ele te der a resposta sim, você sabe que ele não errou. Agora, se ele te der a resposta não, você vai ficar na incerteza. Então, ele vai fornecer sempre um certificado para o sim. Quando ele diz sim, ele dá o certificado, ele acerta. Por outro lado, tem o baseado no não, que é o contrário. Quando ele diz não, é porque ele acertou. Quando ele diz sim, você não sabe. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um problema de decisão. O grafo tem ciclo hamiltoniano? Sim ou não? Que é um ciclo que passa por todos os nós.
Então, um algoritmo baseado no sim, se ele respondesse sim, ele te mostraria o ciclo hamiltoniano. Ele nunca erra quando a resposta é sim. Tá? E se ele fosse baseado no não, então ele nunca erra quando a resposta é não. Só que um certificado para o não, aí no caso, ia ser muito complicado, né? Eu não sei que tipo de certificado ele daria para dizer que o grafo não tem ciclo hamiltoniano. Mas eu estou só dando um exemplo. A gente viu que na teoria de problemas NP completos, a gente reduz todos os problemas a problemas de decisão. Resposta sim ou resposta não. Tá? Então, esse é o erro unilateral. O erro bilateral, aí já é mais complicado. O algoritmo pode retornar tanto o sim quanto o não incorretamente. Aí, os cálculos são um pouquinho mais complicados quando o algoritmo é de erro bilateral, que ele erra nos dois casos. Tá? Então, hoje a gente vai estudar mais o erro unilateral. Em particular, a gente vai estudar um exemplo de algoritmo baseado no não. Tá certo? Vocês entenderam esses conceitos? Tá tudo tranquilo? Entendi, professor. Estou acompanhando aqui. Tá Sim, ótimo. professor. Parece estar bem, mas parece que esses algoritmos são um pouquinho mais tranquilos em relação aos outros, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Mas a gente tem que estar afiado em probabilidade para poder fazer as contas. Vamos avançar Jesus. para a gente ver que tipos de problemas a gente pode resolver com esses algoritmos, tá bom? Essa unilateralidade do erro de um algoritmo de Monte Carlo permite você refinar o grau de confiança até um nível tão bom quanto você deseja. Então, por exemplo, você tem um algoritmo baseado no não. Aí suponha que a resposta do problema é não. Então, o grafo lá não tem a propriedade que você quer. A resposta ideal seria não. E aí você faz um Monte Carlo baseado no não. Aí você rodou. Se ele dá a resposta não, pode parar. Porque ele nunca erra quando ele diz não. Se ele deu a resposta sim, o que você faz? Você vai ficar na dúvida, né? Aí você roda de novo. Se ele der a resposta sim de novo, aí você roda de novo. Se ele der a resposta sim de novo, aí você roda de novo. Então, a probabilidade dele estar respondendo sim sempre errado vai ficando cada vez menor, não é verdade? Porque você está passando o algoritmo várias vezes e o teimoso está sempre respondendo sim. Então, isso é um indício de que a resposta realmente deve ser sim, né? Quanto mais vezes você rodar e mais vezes ele responder sim, então a chance de ele estar falando uma mentira vai caindo cada vez mais, né? Certo? Agora, se ele respondesse não, como ele é unilateral, ele nunca erra quando diz não, então você já poderia ter parado. Então, essa unilateralidade consegue ajudar a gente a fazer umas continhas e calcular a probabilidade dele estar errando, fazendo várias execuções. A gente vai ver isso com calma. Vamos dar um primeiro exemplo aqui. Identidade de polinômios. Então, vamos lembrar aqui os polinômios, né? Então,
eu tenho dois polinômios f de x e g de x. O primeiro, o f de x, está fatorado. E o segundo, o g de x, está na forma de coeficientes. Então, olhando assim, eles são bem diferentes, né? Mas, de repente, eles são o mesmo polinômio, né? Por exemplo, o f de x poderia ser x menos 1 vezes x menos 1, que é x menos 1 ao quadrado, né? E o g de x poderia ser x ao quadrado menos 2x mais 1, que é a forma dele desenvolvida. Aí, bom, nesse caso seria fácil de ver, né? Mas... e se o D, que é o número aí, o expoente aí do x é um número alto, tipo 50. Então, você teria que fazer aí... Não é de imediato que eles são iguais. Então, qual seria o algoritmo determinístico para você resolver esse problema? Seria fazer na raça, como se diz, né, pessoal? Em primeiro lugar, você pegaria o polinômio f de x e desenvolve ele todinho. Faz aí a distributiva, vai fazendo as contas e transforma o f numa forma igual à do g, de coeficientes. Aí você vai comparando quando é que eles vão ser iguais. Se o coeficiente do x elevado a d for igual nos dois, depois você vai para o coeficiente do x elevado a d menos 1. Os dois coeficientes têm que ser iguais, né? Então, dois polinômios são iguais quando seus coeficientes são iguais. Então, o polinômio 5x ao cubo mais 5x ao quadrado, etc., tem que ser igual a um outro polinômio, 5x ao cubo mais 5x ao quadrado. Os coeficientes têm que ser iguais, né? Então, o algoritmo determinístico, ele retorna sim se todos os coeficientes são iguais, e retorna não se tiver pelo menos um coeficiente que não bate com o outro. Esse é o algoritmo determinístico. Agora, vamos fazer um Monte Carlo? Estou com preguiça de fazer conta. Esse D aí é igual a 100. Eu não quero... né? Então, aqui eu vou ter o A1, A2, vai até A100. Então, eu tenho 100 coeficientes. Tenho 100 fatores para multiplicar, desculpem. Estou com preguiça de fazer conta. Então, eu vou fazer um algoritmo Monte Carlo que é assim. Eu vou sortear um valor W entre 1 e 100 vezes D. Um valor inteiro, digamos. Tá? Então, se esse D aqui, por exemplo, é 5, eu vou sortear um valor entre 1 e 500. E aí, o que eu faço? Eu calculo f de W, então aqui eu troco x por W, certo? E faço a continha sem desenvolver. Eu calculo W menos A1, depois calculo W menos A2. O W é um valor que eu sorteei. Digamos que o W deu 10. Então, eu calculo f de 10. 10 menos A1, vai dar um certo número lá. 10 menos A2, e assim vai. E calculo G de 10. Esse coeficiente vezes 10 elevado a D, mais esse coeficiente vezes 10 elevado a D menos 1, e assim por diante. Faço a conta. Se a conta der igual nessa substituição, então eu retorno sim. Caso contrário, eu retorno não. Então, essa é uma jogada que eu fiz porque eu não quero desenvolver a multiplicação dos fatores do f de x. Então, eu calculo f de W e calculo g de W.
Esse algoritmo é baseado no sim ou baseado no não? O que vocês acham? Quando é que ele sempre acerta? Quando é sim. Quando é sim, um voto para o sim. Tem alguém que vota no não? Ninguém quer votar no não. Abstenções? Então, nós temos um voto para o sim e abstenção. Opa, alguém falou aqui no chat. Vamos catar um voto aqui no chat. Só um momento. Eu voto também no sim. Então, 3 votos no sim. O João votou no sim, a Naira votou no sim, e o Kio também votou no sim, é isso? Foi o Kio que falou? Não, fui eu. O Pablo. Neemias votou no sim. Está todo mundo indo no sim. Então, pessoal, esse algoritmo, ele, lamento dizer para vocês que ele é baseado no não. Quando ele fala não, é porque ele acertou. Porque se ele sortear um valor W, calcular F de W e depois calcular G de W e der diferente, então ele vai falar que os polinômios não são iguais. E realmente, se o valor der diferente é porque os polinômios não são iguais. Agora, se o valor der igual, você vai ficar na dúvida. Porque o polinômio f pode ser diferente do polinômio g, são duas funções diferentes, mas calhou de f de w ser igual a g de w. Entenderam o problema? Por exemplo, o f de x pode ser x elevado ao cubo. Então, f de 2 é 8. É 2 elevado ao cubo. E o g pode ser 4 vezes x. Estou dando um exemplo. Aí, se você trocar g de 2, 4 vezes 2, também deu 8. E os polinômios são diferentes. Um é o polinômio x ao cubo, o outro é o polinômio 4 vezes x. Então, existe uma chance de você jogar um valor W aqui aleatoriamente e eles darem a mesma resposta sendo diferentes. Agora, se o algoritmo disser que é não, aí é não mesmo, porque se f de 2 deu um valor e g de 2 deu outro valor, não tem como eles serem o mesmo polinômio, porque se eles fossem o mesmo polinômio, a resposta seria a mesma. Então, esse algoritmo de Monte Carlo ele é baseado no não. Quando ele fala não, é porque é não. Quando ele fala sim, não sei. Pode ser, pode não ser. Tem uma alta chance de ser, mas pode não ser. Vocês entenderam esse ponto, pessoal? Ficou claro que esse é um algoritmo de Monte Carlo que nem sempre acerta e ele é baseado no não? Eu vou assimilando de pouquinho em pouquinho. Beleza. Então, teoricamente, ele só acerta se for não. Aí é Quer dizer, certeza ele ter acertado. não é que ele só acerta se for não. Pode ser que ele acerte também quando ele dá a resposta sim. Pode Mas ser que ele quando é acerte. não, é certeza. Quando é não, é certeza. Isso. Uhum. Quando ele responde não, é certeza. Agora, quando ele responde sim. E aí? E agora? Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: olha, ele respondeu sim.
Então, sorteia outro W. E faz a conta de novo. Se ele responder sim de novo, você concorda que a chance dos polinômios serem diferentes está diminuindo? Porque você pegou um outro W e, coincidentemente, de novo, os valores bateram, sem você saber se os coeficientes, se os polinômios são iguais. Aí você, ainda não contente com isso, sorteia um terceiro valor de W diferente. Calcula, ele respondeu sim de novo. Aí é muita coincidência, né, pessoal? Então, se você sortear 10 vezes 10 números W e ele sempre respondeu sim, então a chance de que f de x e g de x sejam o mesmo polinômio já é muito alta. Tá certo? Agora, quando ele responde não, aí é não mesmo. E para que eu quero esse algoritmo de Monte Carlo? Por causa disso aqui, ó. Se eu resolver abrir o polinômio f, eu vou ter que fazer x vezes x, x vezes A2, x vezes menos A2, menos A1 vezes x, menos A1 vezes menos A2. Aí vai dar um polinômio de ordem 2. Aí eu vou pegar o próximo fator, multiplicar de novo, aí vai dar um polinômio de... E vou fazendo essas multiplicações. Vou fazendo a propriedade distributiva. E eu vou pagar um tempo quadrático em D, se eu fizer isso. Tá? Porque, é claro, né? Abrir aqui, fazer a multiplicação desses fatores, isso aqui tem um comprimento D, são D fatores. Isso aqui está proporcional ao número de fatores aqui. Então, é um algoritmo de tempo quadrático. Fazer essa continha. Tá? Agora, aqui no Monte Carlo não é quadrático, é muito mais rápido, é tempo linear. Eu vou fazer aqui um sorteio, e aí o W é um número, não é mais uma variável, é um número igual 10. Aí eu vou botar o 10 aqui, e eu vou varrer essa lista aqui da esquerda para a direita, e vou fazendo a conta. Suponha que o A1 é 3. Então, eu faço 10 menos 3, deu 7. Agora o A2 é 2. 10 menos 2 é 8. 7 vezes 8, 56. E assim eu vou indo da esquerda para a direita, eu faço isso em tempo linear, proporcional à quantidade de fatores aí, a polinômios de grau 1. Mesma coisa para calcular G de W. Eu troco aqui o 10 aqui e faço essa conta. Aí eu vou para o próximo, troco o 10 aqui, faço essa outra conta e somo. Isso dá tempo linear no número aí de parcelas. Eu vou da esquerda para a direita. Então, você está vendo que esse algoritmo é bem mais rápido, só que eu vou ter a incerteza. É o custo que eu pago para fazer um negócio ir mais rápido, entenderam? Então, eu me arrisco um pouco a ter a resposta errada, mas vai bem mais rápido. Tá certo? Isso é feito, por exemplo, na indústria. Você, às vezes, quer testar a qualidade de um produto. Só que você fabrica, sei lá, você fabrica teclado de computador, ou fabrica lá um... Não, vamos mudar o tipo de produto, né? Você fabrica lá um produto que é produzido aos milhões. Né? Você dificilmente vai conseguir testar um por um. Talvez até consiga, mas muitas vezes você faz por amostragem. Você faz uma amostra ali, né? Então você não vai olhar um por um.
Então, aqui também, você não vai fazer a continha toda aqui do F, você vai fazer uma amostragem aqui, vai pegar alguns valores de W e vai ver se dá igual. Se der igual, você diz, passou no teste. O F de X é igual a G de X. Mesma coisa lá na indústria, né? Faz uma amostragem. Se 99% ali das amostras estão boas, passou no teste, o lote está bom, digamos assim. Né? É mais ou menos com esse espírito, claro, guardadas as proporções, né, dos exemplos, é só uma analogia, né, bem fraca, mas só para entender o espírito da coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa ou posso avançar? Pode avançar, professor. Por mim está tranquilo. Tá Pode ir, prof. Tá tranque aí? Pode avançar? Beleza. Então, vamos lá. Então, esse algoritmo de Monte Carlo, como eu falei, é baseado no não. Olha aqui um esqueminha baseado no não. Vamos entender esse esquema aqui. A probabilidade 100% ela é igual a 1. E a probabilidade de 0% é o número 0. A gente pode associar, né? Em vez de falar 30%, a gente fala 0,3. A gente fala probabilidade 0,3, números no intervalo 0,1. Então, aqui onde você está vendo 1 na setinha, vai significar uma probabilidade de 100%. O 0 vai ser probabilidade de 0%. A interrogação é uma probabilidade que você desconhece. E o P é uma certa probabilidade P, que pode ser aí calculada. Tá? Então, vamos lá. Suponha que o algoritmo é baseado no não. Depois a gente olha esse diagrama da direita. Uma seta do x para y representa a probabilidade de y dado x. Então, vamos lá. Aqui são as respostas do algoritmo, ó, nesse quadradinho. Sim ou não? E aqui a resposta do problema. Sim ou não? A resposta correta. Suponha que o algoritmo é baseado no não. Então, qual é a probabilidade da resposta ser não, dado que o algoritmo respondeu não? 100%. Então, naquele algoritmo lá, que a gente acabou de ver dos polinômios, a probabilidade dos polinômios serem diferentes, a resposta ser não, não são iguais. Dado que o algoritmo respondeu não, é 100%, porque ele nunca erra. E qual é a probabilidade da resposta ser sim, dado que o algoritmo respondeu não? É 0. Ó. Então, a seta de x para y representa a probabilidade do y acontecer, dado que o x aconteceu. Ou seja, a probabilidade da resposta ser sim, dado que o algoritmo respondeu não, é 0. Então, essas duas setas aqui, acho que vocês entenderam, né? E qual é a contrapartida? Qual é a probabilidade do algoritmo dizer sim, dado que a resposta é sim? Entenderam? É o 100% também. Por quê? Ih, não entendi. Mas por quê? Olha só. Se a resposta correta é sim, tá?
Então, a probabilidade do algoritmo responder sim tem que ser sem. Ele tem que responder sim, porque se ele respondesse não, ele estaria errando. A resposta não seria sim, seria não. Vocês entenderam? Esse é o reverso da moeda. Então, eu preciso entender bem isso daqui. É probabilidade condicional. Então, olha, a probabilidade da resposta ser não, dado que o algoritmo respondeu não, é 100%. E a probabilidade do algoritmo responder sim, agora eu estou trocando a ordem, dado que a resposta é sim, também é 100%. Porque se o algoritmo respondesse não, a resposta não seria sim. Seria não, porque ele nunca erra. Beleza? Então, vocês têm que entender muito bem esse diagrama, porque eu estou invertendo a ordem das coisas, né? Tá? Professor, não entendi não, achei muito complexo isso. Puder repetir de novo? Tá, então vamos repetir. Uma coisa que você entendeu é a primeira coisa que eu falei, né? Qual é a probabilidade da resposta ser não, dado que o algoritmo respondeu não? 100%, você está de acordo? Sim. Porque ele nunca erra quando ele fala não. Tá? Até aí tudo bem, né? Então, essa Ok. setinha 1 aqui, você entendeu. Agora, isso tem o reverso. Qual é a probabilidade? Agora, suponha que a resposta correta é sim. Suponha que os polinômios são iguais. Tem como o algoritmo responder não? Não, porque senão Senão a resposta seria seria não. não. Isso, agora você entendeu. É Hum, isso mesmo. Se a resposta do problema é sim, tá? Então, a probabilidade do algoritmo responder sim, dado que a resposta do problema é sim, é 100% também. Tá? Ele não pode entendi. responder não nesse caso. Isso é o reverso da moeda. Então, tem que entender bem isso. É que eu Então, estava eu tava imaginando que você falou que a resposta correta é sim, né? Mas ele pode dar sim, mas a resposta não ser sim. É isso ou não? ah, Não que pois seja a é. resposta correta. Não Então, seria a vamos lá. resposta correta se ele desse sim. Porque Exatamente. é isso, né? Então, exatamente. Vou repetir. Quando o algoritmo responde não, a probabilidade da resposta ser não é 100%. Agora eu vou inverter. Se a resposta é sim, a chance do algoritmo responder sim é também 100%. Ou seja, a chance dele responder não é 0%. Essa outra seta aqui. Se a resposta é sim, a chance do algoritmo responder não é 0. Tá? Então, essa Ele poder. seta, essa seta subindo daqui para lá é exatamente, quer dizer a mesma coisa que essa seta descendo daqui para Aham. cá. Se o algoritmo responde não, isso implica que a resposta é não. E se a resposta é sim, isso implica que o algoritmo responde sim. Ele nunca vai responder não. Então, isso aqui, essa seta subindo e essa seta descendo, eu estou dizendo a mesma coisa, só que olhando do lado oposto. Tá? Por outro lado, se o algoritmo responde não, jamais a resposta vai ser sim. E se a resposta é sim, jamais o algoritmo vai responder não. São essas setas cruzadas. Certo?
Agora, vamos ver as outras. Agora, suponha que o algoritmo respondeu sim. Agora. Então, qual é a chance da resposta ser sim, dado que o algoritmo respondeu sim? Não sei. Aí tem uma exclamação aqui. E qual é a chance da resposta ser não, dado que o algoritmo respondeu sim? Não sei. É outra interrogação. Então, se o algoritmo respondeu sim, as setas que saem para cá têm interrogação. Certo? E, finalmente, tem essas duas setas aqui, probabilidade P e 1 menos P, que é o seguinte. Qual é a chance do algoritmo responder não, dado que a resposta é não? Bom, aí tem uma certa probabilidade P. E aí, digamos, 80%. E aí a probabilidade do algoritmo responder sim, dado que a resposta é não, é 20%, é o restante. Tá? Então, esse diagrama todo aqui envolve todas as relações possíveis entre resposta do problema e resposta do algoritmo. Tá? Beleza? Beleza, professor. Ficou mais claro agora. E esse diagrama do lado é a mesma coisa, só que você vai inverter tudo, porque esse aqui é um algoritmo baseado no sim. Ou seja, quando ele fala sim, é que ele nunca erra. Então, eu não preciso realmente explicar esse diagrama. Ele é análogo a esse, só que para um algoritmo baseado no sim. Vocês querem que eu recapitule isso aqui? Alguém quer? Eu explico rapidamente de novo isso aqui, sem problema. Se alguém quiser. Por mim, está sossegado, professor. Se alguém precisa, se alguém ainda precisa de alguma explicação sobre esse diagrama, eu explico ele de novo sem problema. Não temos pressa aqui. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos em frente. Bom, aí temos que recordar um pouco de probabilidade. Todo mundo já estudou probabilidade? Espero que sim. Já. Já, professor, já estudei. Beleza. Então vamos recordar algumas coisinhas aqui. O que é uma função de probabilidade, né? Então, a probabilidade associa a cada evento, né, um valor para aquele evento acontecer. Por exemplo, vamos supor um dado perfeito. Qual é a probabilidade do evento caiu 3? O dado deu 3. Qual é a probabilidade desse evento? 1/6. A moeda, cara e coroa. A moeda é perfeita, não está viciada. Qual é a probabilidade do evento cara? 50%, 1/2. Tá? Então, para todo evento do espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis eventos. Então, para um evento do espaço amostral, a probabilidade dele está entre 0 e 1.
Né? Por exemplo, qual é a probabilidade do evento? Vamos botar mais um evento no espaço amostral. A moeda caiu de pé, exatamente de pé. Vamos supor que esse evento tem probabilidade 0. Né? Então, é um evento com probabilidade 0. Então, qualquer evento vai ter uma probabilidade entre 0 e 1. A probabilidade de todos os eventos é 100%, por exemplo. Qual é a probabilidade de o dado cair? 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6? 100%. É a probabilidade de todo o espaço amostral. Qual é a probabilidade da moeda dar cara ou coroa? É 100%, que a gente já sabe que vai cair em um dos dois valores. Qual é a probabilidade do meu time perder, ganhar ou empatar? É 100%. Vai acontecer um dos 3 resultados. Certo? Então, essa é a interpretação aí da condição 2. Agora vamos para a condição 3. Se os eventos são 2 disjuntos, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de cair 2 ou 3 no dado? Então, estou fazendo a união do evento. O dado deu 2, com o evento, o dado deu 3. Estou fazendo a união desses 2 eventos. Certo? Aí eu vou somar 1/6 para o 2, 1/6 para o 3. A probabilidade é 2/6, ou seja, 1/3. Ou seja, 33,33333, etc., por cento. Porque são eventos disjuntos. Se caiu 2, não caiu 3. Se caiu 3, não caiu 2. Então, são eventos disjuntos. Então, eu somo as probabilidades. Certo? Agora, se os eventos são arbitrários, se eles não são disjuntos, aí a conta é um pouquinho mais complicada. Vamos pegar um evento arbitrário aí no dado. O dado deu par. É um evento. Qual é a chance desse evento? É a probabilidade do 2 mais a probabilidade de cair 4 mais a probabilidade de dar 6. Então, a probabilidade do dado dar par pela continha anterior é 1/6 mais 1/6 mais 1/6 igual a 3/6, que é igual a 1/2, que é igual a 50%. Então, isso é um evento arbitrário. O dado caiu par. Né? Agora, outro evento poderia ser o dado deu múltiplo de 3. O dado deu um múltiplo de 3. Então, ou o dado caiu 3, ou o dado caiu 6. Então, o primeiro evento é o dado caiu 2, 4 ou 6. O segundo evento é o dado caiu 3 ou 6. Não são eventos disjuntos. Porque o 6, o dado dar 6, pertence a um evento e também pertence a outro evento aqui. Essa situação ocorre nos 2 eventos. Então, eles não são exatamente disjuntos. Então, a probabilidade de o dado ser par ou cair o múltiplo de 3, você tem que fazer uma continha aqui. Você vai somar todas as probabilidades, depois você vai tirar.
as probabilidades da interseção 2 a 2, depois você vai somar as probabilidades das interseções 3 a 3, depois você vai subtrair as probabilidades das interseções 4 a 4, ou seja, uma continha meio complicadinha, né? E aí você continua. Então, vamos simplificar essa conta. Qual é o limite para essa união? Bom, se você começou com isso aqui, né? Esse aqui é o maior termo, né? Aí você vai tirar um pouco, aí você vai somar uma coisa que é um pouquinho menor, aí vai tirar mais um pouco, aí vai somar uma coisa que é um pouquinho menor. Então, no fim das contas todas aqui, essa probabilidade aqui é majorada por esse valor quando os eventos não são independentes. Então, esse é um limite para a união desses eventos. E por que a gente se contenta com isso aqui? Porque nem sempre você tem informação tão completa das interseções dos eventos que você fica satisfeito. Você não tem essas informações completas, então você fica satisfeito majorando. Se vocês quiserem fazer essa continha, qual é a probabilidade do evento? O dado deu par ou deu múltiplo de 3? Esse evento, que probabilidade ele teria? Bom, o dado deu, se ele cair 2, 4, 6 ou 3, ele é par ou múltiplo de 3. Certo? Então, essa probabilidade é 4/6. Aí você tem que substituir na fórmula para ver que isso aqui dá certo. Isso aqui é a soma da probabilidade. São dois eventos. O I aqui, então, varia de 1 até 2. Evento 1, o dado deu par. Esse é o A1. Evento 2, o dado deu múltiplo de 3. Esse é o A2. Então, eu estou falando aqui da união entre dois eventos. P de A1, união A2. Se o I for mais do que 2, aí você usa esse símbolo aqui de união, usando o I como índice. A1, união A2, união A3, união A4. É isso que quer dizer esse símbolo aqui. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a soma do P de A1 mais o P de A2, porque o I só varia de 1 até 2. Então, a probabilidade de dar par é 3/6. A probabilidade de dar múltiplo de 3 é 2/6, porque é 2 em 6 possibilidades. Então, a somatória de 3/6 mais 2/6 é igual a 5/6. Só que o 6 pertence aí, ocorre nos dois eventos. Então, você tem que tirar a interseção dos dois eventos. Qual é a interseção dos dois eventos? É justamente o 6. O evento A1 tem o 2, o 4 e o 6. O evento A2 tem o 3 e o 6. A interseção dos dois eventos é o 6. Então, a interseção do A1, probabilidade, perdão, de A1 interseção A2 é a probabilidade de 6. Então, a probabilidade de 6 é 1/6. Então, desses 5/6 aqui, você vai tirar 1/6. Aí vai dar aqueles 4/6 que eu falei que tinha que dar, que é a probabilidade de múltiplo de 3 ou par, que são os números 2, 4, 6 e 3. Então, esse 4/6 aqui é igual a 5/6 menos 1/6.
Vocês entenderam? Vocês têm que recordar isso, porque isso aqui não é bem um curso de probabilidade. Vocês teriam que recordar um pouquinho essas noções. Mas eu fiz esse exemplo aqui só para vocês acreditarem que essa fórmula aqui ela funciona. E se forem 3 eventos, aí você vai ter que fazer somatório, vai fazer P de A1 mais P de A2 mais P de A3, menos, né? Vai fazer P de A1 interseção A2, P de A1 interseção A3, P de A2 interseção A3, vai subtrair todas elas. Depois você vai somar, porque são 3 eventos, a probabilidade de A1 interseção A2 interseção A3. Vocês podem continuar com o exemplo do dado e ver que a fórmula funciona. Então, você pode fazer, por exemplo, qual é a probabilidade do dado dar par, um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 4? São 3 eventos agora. Então, você vai ter que recorrer à terceira parcela da fórmula. Então, essa fórmula vai ficar: a união desses eventos A1, A2, A3 vai ser P de A1 mais P de A2 mais P de A3 menos P de A1 interseção A2 menos P de A1 interseção A3 menos P de A2 interseção A3 mais P de A1 interseção A2 interseção A3. E se tiver 4 eventos, aí você vai ter que usar mais uma linha na fórmula. A fórmula ela vai se abrindo. Tudo isso porque os eventos eles têm interseção. E se eles são independentes, eu não poderia usar essa fórmula também? Poderia. Se os eventos são independentes, são disjuntos, né? Melhor dizendo, eles têm interseção nula. Então, A1 interseção A2 aqui dá vazio, e a probabilidade de vazio é 0, então não vai cair na fórmula do slide anterior. Quando são 2 A2 disjuntos. Tá? Essa fórmula vale para qualquer tipo de evento, disjunto ou não. Certo, pessoal? Certinho, professor. Estamos acompanhando aqui. Tá. Agora tem o lance da probabilidade condicional, que a gente vai usar aqui no nosso algoritmo, né? O que é a probabilidade condicional? Olha só, pessoal, várias vezes eu falei nisso. Qual a probabilidade da resposta correta ser não, dado que o algoritmo respondeu não? É 100%. Então, isso é uma condicional. Qual a probabilidade da resposta ser não, condicionado ao fato de que o algoritmo respondeu não, ou dado que o algoritmo respondeu não? Então, uma probabilidade condicional. A gente vai precisar disso também. Então, é a probabilidade condicional de um evento A ocorrer, dado que um evento B ocorreu, é denotada por P de A barra B. Então, corresponde à probabilidade que o resultado do experimento aleatório pertença ao evento A, sabendo-se que também pertence ao evento B, que o B também ocorreu. Então, a gente tem essa fórmula aqui. A probabilidade do evento A ocorrer,
dado que o evento B ocorreu, de A dado B, é igual à probabilidade da interseção dos dois eventos dividida pela probabilidade de B. É uma fórmula. Agora, a interseção é comutativa, né? Probabilidade de A inter B é igual à probabilidade de B inter A. Então, eu poderia escrever isso aqui também trocado, né? P de B dado A é P de A inter B sobre P de A. Então, eu posso trocar isso aqui por isso, usando a mesma fórmula. Eu posso usar esses dois formatos de fórmula, se eu quiser. Porque a interseção é comutativa. Então, recapitulando. P de A dado B é P de A inter B sobre P de B. Mas eu posso escrever também P de B dado A é P de A inter B dado P de A. Logo, eu posso multiplicar o P de A pelo P de B dado A e vai dar essa mesma coisa aqui. Aí eu troco na fórmula. É uma outra maneira de falar. Agora, quando os eventos são independentes, o A não tem nada a ver com o B. Certo? Por exemplo, a probabilidade de eu ganhar na loteria, dado que você está usando uma roupa azul, é a mesma chance de eu ganhar na loteria, não importa, não tem nada a ver com a cor da roupa que você está usando, ou até que eu estou usando, né? A pessoa vai na lotérica com uma roupa vermelha, que ela acha que vai dar sorte, né? Mas, na verdade, a probabilidade dela ganhar na Mega Sena, dado que a camisa dela é vermelha, não se altera. Tá? Então, quando os eventos são independentes entre si, a probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, é a probabilidade de A ocorrer. Não importa se B ocorreu ou se B não ocorreu. Porque os eventos são independentes. E aí, usando essa formulinha aqui, a gente pode abrir. E se eu tenho vários eventos? Aí eu teria que fazer umas continhas para mostrar para vocês que isso aqui funciona, tá? Mas notem que eu posso escrever a probabilidade da interseção como uma condicional, né? Então, aqui, se eu tiver mais do que 2 eventos também, tiver vários eventos, isso aqui significa a interseção dos eventos de A1 até a N. É A1, interseção A2, interseção A3, até a interseção a N. Então, a probabilidade de todos esses eventos é o produtório, esse π maiúsculo aqui é o símbolo de produtório. É o equivalente do somatório, só que em vez de somar, você vai multiplicar. Você vai multiplicar todas essas coisas aqui. Então, é o produtório do A1, dado que ocorreu a interseção de todos os eventos com índices menores do que 1, vezes a probabilidade do A2, dado que ocorreu o A1, vezes a probabilidade do A3, dado que ocorreu o A1 interseção A2, vezes a probabilidade do A4, dado que ocorreu A1 interseção A2 interseção A3. E assim por diante. Eu teria que fazer uma álgebrazinha aí, umas contalhadinhas aí, para mostrar que essa fórmula aqui é verdadeira. Mas eu não vou fazer isso agora.
Então, vou deixar para vocês verificarem isso com um bom livro aí de probabilidade. Tem muitos livros bons de probabilidade, tá? Deixa eu ver até se eu tenho um livro bom aqui para indicar para vocês. Só um momento. Aqui, pessoal. Quem quiser fazer uma revisão de probabilidade, pode. Eu recomendo esse livrinho aqui, que é um livrinho muito bom. Só que acho que a tela está invertida, né? A capa dele é assim. É da Sociedade Brasileira de Matemática, Análise Combinatória e Probabilidade. Professor, você pode colocar o nome dele no Vou chat? colocar aqui no chat agora. Beleza. Tem exercícios, tem tudo. Estou colocando aqui. Depois eu coloco ali no Classroom também essa referência, mas eu vou deixando aqui. O nome do livro é esse. Os autores são... Vou colocar só os sobrenomes. Esses são os autores. E é da Sociedade Brasileira Editora de Matemática. Tá bom? Esse aqui. Então, o capítulo de probabilidade tem bastante exercício, né? Começa no capítulo 5. Capítulo 5. Tá? Muito bem. Então, quem precisar dar uma olhadinha em probabilidade, pode dar uma olhada nesse livro, que é muito didático. Muito didático. Se os eventos forem independentes, você vai tirar as condicionais, está vendo aqui? As probabilidades condicionais. Porque como eles são independentes, a probabilidade de um deles ocorrer, dado que os outros ocorreram, é igual à probabilidade dele ocorrer. Né? Então, teremos que a probabilidade da interseção dos eventos é o produtório das probabilidades individuais. Certo? Então, é isso. Então, digamos que você vai jogar o dado 3 vezes. Então, qual é o seu espaço amostral? São todas as triplas de resultados possíveis. Então, o espaço amostral é primeira tripla, 1, 1, 1. Primeira jogada deu 1, segunda jogada deu 1, terceira jogada deu 1. Tá? Aí, o segundo elemento do espaço amostral aí é 1, 1, 2. A primeira jogada deu 1, a segunda jogada deu 1, a terceira deu 2. Então, isso vai te dar quantas triplas? Então, isso vai te dar 6 ao cubo.
triplas, né? Porque a primeira posição pode ser 6 números, a segunda jogada pode ser 6 números, não tem nada a ver com a primeira, e a terceira jogada pode ser 6 números. Não tem nada a ver com as anteriores. Então, 6 vezes 6 vezes 6, 6 ao cubo. Triplas possíveis. Então, qual é a probabilidade da primeira jogada dar 1 e da segunda jogada dar 1 e da terceira jogada dar 1? Né? Então, são eventos independentes. Porque a primeira jogada não tem nada a ver com a segunda, né? E não tem nada a ver com a terceira. Então, a probabilidade de dar 1 na primeira jogada é 1/6. Aí a probabilidade de dar 1 na segunda jogada é 1/6, não depende da primeira. E a probabilidade de dar 1 na terceira jogada é 1/6, não depende das anteriores. Aí você vai fazer 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Dá 1/6 ao cubo. Tá? Então, é uma probabilidade pequenininha, né? Mas é isso. Você vai multiplicar essas probabilidades aqui. Tá certo? Então, o evento A1 são todas as triplas em que o 1 aparece na primeira posição. O evento A2 são todas as triplas em que o evento A2 aparece na segunda posição. Desculpe. Caiu 1 na primeira jogada, esse evento corresponde a todas as triplas em que o 1 está na primeira posição. Caiu 1 na segunda jogada, significa que o 1 são todas as triplas em que o 1 está na segunda posição. E caiu 1 na terceira jogada, são todas as triplas em que o 1 está na terceira posição. Aí você vai fazer a interseção dos três, é exatamente dar 1, 1 e 1. Qual é a tripla que está em todos esses eventos? É a tripla 1, 1, 1. E a probabilidade dela é 1/6 ao cubo. Certo? É isso aí. E aí a gente tem uma formulinha, que é essa regra de Bayes, né? Que a gente tem um particionamento do espaço amostral e você quer a probabilidade de um evento A qualquer acontecer. Como é que funciona isso? Eu tenho aqui meu espaço amostral, que é o espaço de todas as possibilidades. Tá? E aqui eu tenho um evento A, que ele se traduz aqui, ele tem um pedacinho, tem uma interseção, desculpem, com cada parte aqui do seu espaço amostral. Tá certo? Então, para calcular a probabilidade desse evento, se eu souber a probabilidade desses BIs aqui, eu consigo fazer aqui umas continhas usando essa regra. Tá? Eu vou dar um exemplo já já. Mas aí eu vou usar essa fórmula aqui. E eu vou dar um exemplo do uso dessa fórmula. Então, a probabilidade do evento A é a probabilidade de A interseção a união dos BIs. Aí eu começo a desenvolver.
é o somatório das probabilidades de 1 até n, supondo que aqui os BIs vão até n, né? São n partes no espaço amostral. Então, eu faço a probabilidade de A interseção B1, depois eu vou somar com a probabilidade de A interseção B2, que é vazia, mais a probabilidade de A interseção B3, ou seja, eu estou pegando o evento A e eu estou, digamos assim, particionando o evento A de acordo com os BIs. Então, eu vou somar a probabilidade desse pedaço, que é o A interseção B1, mais a probabilidade do A interseção B2, que não é nada, mais a probabilidade do A interseção B3, que é esse pedaço aqui, mais a probabilidade de A interseção B4, que é esse pedaço aqui. Então, é como se eu pegasse o evento A e vou somando a probabilidade das suas partes, digamos assim. É isso que eu estou fazendo aqui. E aí eu uso a definição de probabilidade condicional. Você vai pegar desse slide aqui, ó. Tá? Eu jogo aqui, ok? E essa é a probabilidade do evento A. Tá? Agora, a regra de Bayes, então, seria essa daqui. A probabilidade de BK, dado que o evento A aconteceu, é igual a probabilidade de BK interseção A sobre P de A, lembrando a fórmula que está nesse slide aqui. Opa, tá? E aí, como a interseção é comutativa, eu posso trocar esse numerador por isso aqui. Também, voltando a esse slide aqui. Ó, eu posso trocar esse numerador por isso. E aqui embaixo eu estou trocando o valor que eu obtive para a probabilidade de A, que era isso aqui. Certo? P de A é igual a isso. Então, eu troco esse denominador por isso aqui. E assim eu tenho a regra. Poxa, está muito abstrato, né? Então, como é que eu posso fazer isso por meio de um exemplo? Aqui o exemplo. Um fabricante de sorvetes, vamos fazer devagarzinho, recebe 20% de todo o leite da fazenda F1, 30% da fazenda F2 e 50% da fazenda F3. Total 100%. Mas foram encontradas adulterações nos leites. Em 20% dos leites de F1, em 5% dos leites da fazenda 2, F2, e em 2% dos leites da fazenda F3. Então, seja A o evento leite adulterado. Certo? Então, voltando aqui. A é esse evento, leite adulterado. Esse aqui é a parcela de leite adulterado. Aqui está todo o leite que eu recebi. O azul é o leite que está adulterado, são as caixinhas adulteradas. O que é B1? É o leite que eu recebi da fazenda B1. Isso aqui é o total, certo? Então, aqui é o leite que eu recebi do B1. Aqui é o leite que eu recebi do B2 e aqui é o leite que eu recebi do B3. Na verdade, aqui no meu exemplo, esse N vale 3.
Certo? Então, vocês estão começando a entender aqui o diagrama, né? Eu tenho o leite bom e o leite adulterado. O leite bom aqui é o complemento. O leite adulterado é dentro aqui dessa região azul. E o meu espaço já está particionado em leite da fazenda F1, leite da fazenda F2 e leite da fazenda F3. Aí eu posso usar essa fórmula aqui. F1 e F2 e F3, como eu acabei de mostrar, formam uma partição do espaço amostral de onde vem o leite. Então, vamos lá. A probabilidade do leite estar adulterado, dado que ele veio da fazenda F1, é de quanto? 20%, ó. 20% dos leites de F1. Então, aqui é 0,2. A probabilidade do leite estar adulterado, dado que veio de F2, é 5%. 5% dos leites de F2. Então, é 0,05. E a probabilidade do leite estar adulterado, dado que ele veio da fazenda F3, é 2%. Então, é 0,02. Então, essas aqui são as probabilidades condicionais do leite estar adulterado, dado que veio da fazenda F1, idem para F2, idem para F3. Esse parágrafo todo aqui, eu modelei aqui. Além disso, todo leite adulterado é o leite adulterado da fazenda F1, a interseção F1, união, o leite adulterado que veio da fazenda F2, a interseção F2, união, o leite que veio adulterado e veio da fazenda F3. Então, a interseção F1, a interseção F2, se o F2 estivesse aqui, né? E a interseção F3. Tá? Qual a probabilidade do leite ser da fazenda F1, dado que ele está adulterado? É essa pergunta que eu quero responder. Qual é a probabilidade de F1, dado que ele está adulterado? Então, eu vou usar essa regra aqui. Vou trocar o BK, na verdade, não é B1, B2 e BN. Aqui é F1, F2 e F3. Então, aqui eu quero a P de F1 dado A. Aí eu vou usar essa fórmula. 3 com K igual a 3. Ou N igual a 3, né? Então, a fórmula está aqui. É essa fórmula aqui, que é a regrinha que eu estou abrindo. Tá? Vocês querem voltar aqui? É só se certificar. Ó. P de A dado F1 vezes P de F1 sobre somatório de P de A dado BI vezes a probabilidade FI vezes a probabilidade de FI. Então, eu vou desenvolver aqui, ó. P de A dado F1 vezes P de F1, mais P de A dado F2 vezes P de F2, mais P de A dado F3 vezes P de F3. E em cima, P de A dado F1 vezes P de F1. Agora é só substituir. Qual é o P de A dado F1? 20. 20%. Está aqui. E qual a probabilidade de F1? É o primeiro parágrafo. 20% de todo o leite vem de F1. Então, a probabilidade do leite vir de F1 é 20%. Então, aqui é 0,2 vezes 0,2. E embaixo, P de A dado F1 vezes P de F1, que é repetir esse numerador,
mais P de A dado F2, que é 0,05, vezes P de F2, que é 30%. 30% da fazenda F2. Então, é 0,3 vezes 0,05. Mais P de A dado F3, que é 2%. Está aqui. Vezes P de F3, que é 50% da fazenda F3. 0,5. Então, pronto. Faz todas essas continhas. Então, a probabilidade do leite ser da fazenda F1, dado que ele está adulterado, é de 61,5%. Beleza? Essa transparência vai ser bem útil, tá? Depois vocês têm que ler ela com calma e entender aí toda essa jogada da partição do domínio. Isso foi fácil de entender, né? Do 100% do leite, voltando, do 100% do leite, uma parte é de F1, uma parte é de F2, uma parte é de F3. Pronto. É esse desenho aqui, que só vai ter 3 regiões. E aí, de todo esse leite, uma parte está adulterada e uma parte não está. É a região azul e a região complementar. Pronto. E aí você vai usar essa fórmula aqui, de acordo com esse exemplo. Então, vocês têm que fazer o matching desse exemplo aqui com a figura anterior, né? E essa fórmula com a fórmula do slide anterior para ver se realmente está tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente tem que voltar para o nosso algoritmo de Monte Carlo, o dos polinômios, para a gente usar esse ferramental aí que nós vimos. Então, nós vimos que o algoritmo sempre acerta a resposta quando os polinômios são idênticos. Ou quando retorna não. Opa, peraí. Não entendi. Não, é aquele diagrama. Vocês querem que eu volte ao diagrama? Quando é que está tudo ok com o algoritmo? Está tudo ok com o algoritmo. Ou quando ele responde não, ou quando a resposta do problema é sim. Porque quando a resposta do problema é sim, o algoritmo vai responder sim com 100%. Então, são os dois casos onde nós não teremos problema. Caso 1, o algoritmo respondeu não. Está tudo certo. Caso 2, independentemente do que o algoritmo responda, a resposta do problema é sim. Então, também vai dar tudo certo. O algoritmo vai responder sim. Tá? São esses dois casos, as duas setinhas aqui, essa seta e essa seta aqui. Certo? Então, qual é a probabilidade do algoritmo errar a resposta? O que significa errar neste caso? Duas coisas. Ou o algoritmo respondeu sim, mas a resposta correta era não. Isso acontece quando o W que você sorteou foi igual, tanto para F como para G. Mas se o W que você sorteou deu o mesmo valor para F e para G, quer dizer que a subtração, o W é a raiz da subtração dos polinômios. Ou seja, se pegar o polinômio F de x e subtrair do polinômio G de x, vai dar um outro polinômio, né? E nesse polinômio, o W é a raiz, porque f de W menos g de W deu igual, né? Então, f de W menos g de W é igual a zero. Então, o W é a raiz desse polinômio. O polinômio diferença, quando eles não são os mesmos. Qual é o grau do polinômio diferença?
no máximo D. Porque o polinômio f, se você fizer abrir, né, e fizer distributiva para todos aqueles fatores, vai dar grau no máximo D. Vai dar grau, exatamente, grau D. E o G também tem grau D. E se eu subtrair? Vai dar grau no máximo D. E aí, pelo teorema fundamental da álgebra, que eu não sei se vocês vão lembrar agora, né, mas um polinômio de grau no máximo D vai ter no máximo D raízes. Muito complicado isso. Não, não é não. Equação do segundo grau. É um polinômio do segundo grau. Quantas raízes ele vai ter? No máximo 2. Certo? Porque é um polinômio do segundo grau. Tá? Então, um polinômio que tem grau no máximo D vai ter no máximo D raízes. E o W é uma delas. Então, a probabilidade de erro é, no máximo, a probabilidade de o W, coincidentemente, ser uma dessas raízes. Ou seja, quantas raízes tem? No máximo D. O W foi sorteado entre quantos números? Vocês lembram? O W foi sorteado entre 1 e 100 vezes D. Então, eu tenho aí 100 vezes D números. Se o D era 5, grau 5, então 100 vezes 5, 500. O W foi sorteado entre 500 valores. Tá? E o grau 5 quer dizer que tem no máximo 5 raízes a subtração entre F e G. Então vai dar, corta o D, vai dar 1 sobre 100, vai dar 1%. Ou seja, a chance de acertar já é de pelo menos 99%. Olha só que interessante. Por isso que esse número 100D foi colocado aí. Tá? Então, a chance do algoritmo responder sim e a resposta correta ser não é muito pequena. Tá? Então, a gente consegue controlar isso, é o que eu falei lá no começo da aula. Então, vamos esmiuçar um pouco mais isso, pessoal. Quais são os eventos associados aí ao nosso probleminha do polinômio? Evento CN. A resposta correta do problema é não. Evento CS. A resposta correta do problema é sim. Então, aqui, os polinômios são diferentes. A resposta é não. Os polinômios são iguais. A resposta é sim. AM. O algoritmo respondeu não. AS. O algoritmo respondeu sim. Então, como o algoritmo é baseado no não, a probabilidade da resposta correta ser não, dado que o algoritmo respondeu não, é 100%. Mas isso é a mesma coisa que dizer que a probabilidade do algoritmo responder sim, dado que a resposta correta é sim, também é 100%. São aquelas duas flechinhas do nosso diagrama. E qual é a probabilidade do nosso erro? É a probabilidade do algoritmo da resposta ser não e o algoritmo responder sim, união a probabilidade da resposta ser sim e o algoritmo responder não. Então, eu vou trocar a união pela soma. Né? A união desses dois eventos, a probabilidade da união desses dois eventos vai dar a soma das probabilidades desses dois eventos. Aí eu uso a fórmula da propriedade condicional. P de CN interseção AS é P de CN vezes P de AS dado CN. Tem que voltar alguns slides para vocês lembrarem a definição de propriedade condicional. E mesma coisa para esse lado aqui.
Só que a probabilidade do algoritmo responder não, dado que a resposta do problema é sim, é zero. Porque o algoritmo nunca erra quando ele responde não. Então, essa probabilidade aqui é zero. Zero vezes P de CS. Isso aqui vai cancelar. Agora, a gente acabou de calcular que a probabilidade do algoritmo responder sim, dado que a resposta não, é esse epsilon aqui, do slide anterior. 2 slides anteriores, né? É esse epsilon aqui. Que aqui, no caso do nosso exemplo, deu 1%. Mas é um certo epsilon no máximo, né? Um epsilon num exemplo aí qualquer. Tá? É um epsilon. Essa probabilidade do algoritmo responder sim, dado que a resposta é não. E como... Então, isso é P de Cn vezes epsilon. Mas só que P de Cn, pela propriedade das probabilidades, é um número entre 0 e 1. Então, ao multiplicar por epsilon, isso fica menor ou igual a epsilon. Então, a probabilidade do erro aqui é menor ou igual a epsilon. Portanto, a probabilidade do acerto é maior ou igual do que 1 menos epsilon. Onde epsilon é uma coisinha pequena. Então, aqui no caso, 2 slides anteriores, né? O 1 menos epsilon aqui deu 99%. Tá? Então, vamos refinar essa ideia. Então, A é um algoritmo de Monte Carlo baseado no não. O A vai errar com probabilidade menor ou igual a epsilon. I é uma instância qualquer do problema de decisão. Então, o plano é aquilo que eu falei para vocês, rodar o algoritmo várias vezes. Nesse caso aí, professor, na segunda ele já vai provavelmente dar a resposta certa, né? Se ele tiver dado errado, 99%. Exato. Quanto mais você rodar, vamos fazer a conta e você vai ver que o que você falou é isso mesmo. Pessoal, ela já está acabando. Eu vou terminar mais uns 5 minutinhos, só mais um instantinho, para não interromper a gravação. Então, o plano é executar o algoritmo A várias vezes, de forma independente, até que o não seja respondido ou um certo limite de vezes. Porque você sabe que se ele responder não, ele já acertou. Mas se ele nunca responde não, você roda ele lá T vezes, digamos, 10 vezes, 20 vezes. Então, quando ele erra? Quando a resposta certa é não, e ele não consegue encontrar o certificado em T execuções. Ele respondeu sim, 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 T vezes, digamos 10 vezes. Aí é que ele errou. Então, a probabilidade do erro é essa probabilidade dele errar na primeira, errar na segunda, errar na terceira e errar até na teésima, ou seja, até a 10ª, se T for igual a 10. Aí você vai multiplicar, porque são eventos independentes. Você roda uma vez, não tem nada a ver com a segunda execução. É como jogar o dado. A primeira vez que você joga não tem nada a ver com a segunda vez que você joga. Então, são execuções distintas. Então, vai ficar epsilon vezes epsilon vezes epsilon elevado a t. Só que o epsilon é um número pequeno entre 0 e 1. Então, quanto mais você vai multiplicando o epsilon, mais ele vai diminuindo. Então, se o epsilon é 0,1, então, na primeira multiplicação, 0,1 vezes 0,1 já ficou 0,01. Vezes 0,1, 0,001. E assim vai. O erro vai ficando cada vez menor se você executa várias vezes. Então, a probabilidade de erro vai decrescer exponencialmente com o aumento do número de repetições, de execuções do seu algoritmo de Monte Carlo. Tá?
esse que é o plano para rodar o algoritmo de Monte Carlo. Então, pessoal, mesmo que ele responda errado, repete o experimento, repete 10 vezes. Se ele sempre respondeu sim, dado que ele é baseado no não, a chance de ele errar já está mínima, muito pequena. Agora, se ele respondeu não, ele acertou. Então, você está muito bem servido, pessoal. Você tem um algoritmo que roda rápido, muito rápido. Lembra o exemplo do polinômio? Rodava em tempo linear. O determinístico rodava em tempo quadrático. Então, ele roda muito mais rápido. Se ele responder não, ele está certo. E se ele responder sim, você repete aquilo 10 vezes, 20 vezes, aí você afirma, olha, esses polinômios são iguais com 99,99999 chance, probabilidade de 99,999% de estar correto. Então, você está muito bem servido com um algoritmo assim. Ok? Então, eu pediria que vocês olhassem todos os slides de novo e eu vou encerrando a gravação por aqui. Ok?